Queria desejar um bom sábado a você que nos assiste. Espero que você tenha tido uma boa semana e esteja com o coração aberto para receber a palavra. Eu tenho certeza que Deus sempre tem coisas para falar para as pessoas, e se você está ligado aqui hoje é porque seguramente Deus tinha algo para falar com você. Mas antes disso, nós vamos fazer o momento no qual nós poderemos agradecer a Deus através dos dízimos e ofertas. Eu convido você para abrir a Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Versículo 10. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Para aqueles que não sabem, esse ministério usa os dízimos e ofertas para a confecção de folhetos. Nós temos aqui, eu tenho alguns. Vou mostrar dois. Esse aqui, Desculpado ou Inocente. Ele trata da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. É a mensagem que Deus ordenou que deveria ir a todo mundo, razão pela qual nós estamos em obediência fazendo esse trabalho. Temos também algum folheto que fala na área de saúde, tenho aqui comigo. Esses materiais têm sido usados por vários irmãos que têm pedido, tanto na igreja sede quanto fora, e eu tenho certeza que eles têm abençoado a vida de pessoas que têm recebido as mensagens. Se você também deseja compartilhar, entre em contato conosco. Nós temos uma quantidade desse material. Esse material já foi pago por meio dos dízimos e ofertas. E também nós temos material para discipulado, como por exemplo, esse material 7 Pilares da Fé Bíblica, que é uma série de estudos em perguntas e respostas. Ele é uma parte de 4. São 4 blocos que nós temos de estudos. É o nível 1, o nível 2, o nível 2 complemento e o nível 3. Aquele que faz os 3, ele passa a entender o todo, pelo menos o básico, da verdade que nós precisamos para enfrentar a crise nos últimos dias da Terra. A propósito, a gente sabe, quem é cristão, quem já tem um contato com a palavra, que a forma de enfrentar a crise não é saindo para a rua, mas é nós desenvolvendo a fé por meio do estudo da palavra. Então é por essa razão que nós estamos disponibilizando isso aqui, ok? Repetindo, esse material não tem custo, você só paga o correio para você poder tê-lo e usar e também compartilhar com aqueles que possam ter interesse. Também queria relembrar que os recursos que vêm a este ministério estão sendo usados para mais 2 projetos. Um deles é o pagamento de obreiros de tempo integral, pessoas que se dedicam à pregação do Evangelho. Existem aquelas pessoas aqui neste ministério que estão fazendo este trabalho. Eu não sou uma delas, eu também vivo daquilo que eu trabalho, assim como você, eu sou um ofertante dizimista. E tenho alegria de ser. Espero que sempre nós possamos ser. Mas existem aqueles que, como o Senhor ordenou, vivem do Evangelho para levar a mensagem, estão dando frutos. E também nós temos o projeto de construção da igreja sede. Nós estamos em meio a esta caminhada, graças a Deus, até aqui temos quase todo o recurso da primeira etapa, que é a etapa de fundação, e haverão também outras etapas na construção do edifício. Portanto, se Deus te toca para que você abençoe esta obra, que assim o seja. Entre em contato conosco, a gente não costuma veicular aqui a conta corrente, mas se você tem interesse de apoiar esta obra, a gente te passa aí por e-mail os dados e você pode fazer a tua contribuição. Lembrando que isto não é uma imposição nem uma obrigação. Deus ama aquele que dá com
alegria. Tem que ser assim, ok? Então, se Deus moveu o teu coração de verdade, aí amém, você venha, assim como eu e outros têm feito, e coloque a tua contribuição. Lembrando que, se você quiser, pode receber o relatório das contribuições, ou seja, de como é feita a administração e aonde está sendo empregado o recurso que vem a este ministério. O relatório está disponível para aqueles que são dizimistas e que apresentam o seu comprovante de depósito, ok? Até por uma questão ética, o ministério também tem os seus críticos, então nós temos que priorizar o envio do recibo para aqueles que de fato têm interesse nesta obra, ok? Nós não estamos aqui querendo dar satisfação para especuladores, não é o propósito, nem nunca será propósito do ministério. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto nós estivermos louvando, aqueles que se prepararam para este momento poderão fazer as suas devoluções. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, e orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque tens dado o suficiente para que o teu povo apresente os dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor esteja abençoando os dizimistas e ofertantes e que eles possam ter sempre o suficiente para si, para suas famílias e também para ofertar na tua causa. Pedimos a Deus que o Senhor possa estender esta bênção a todos aqueles que nos assistem, dando a eles também um coração voluntário e disposto para auxiliarem o avanço da tua obra na terra. Pedimos a Deus pelo projeto da construção da igreja, que Ele possa continuar avançando, até que finalmente ela seja finalizada e ela possa servir como um marco, não só para a verdade, como também um ponto de apoio para muitos que precisam receber a palavra. Pedimos a Deus que o Senhor venha abençoar aqueles que não puderam estar aqui, mas que tinham o desejo, que o Senhor possa estar com eles e também que o Senhor possa nos abençoar agora, nesta segunda hora, a hora da palavra,
Que o Senhor possa abrir o coração do teu povo, assim como a mente, e também me usar para que a tua palavra chegue até aqueles que precisam receber. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está em João capítulo 10, versículo 1. João capítulo 10, versículo número 1. Jesus disse assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Seja bem-vindo, irmão. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus começa dizendo, irmãos, que existe uma diferença entre o verdadeiro pastor e o ladrão. Num contexto em que ele estava sendo confrontado pelos pastores da época, que eram os fariseus e os saduceus. Movidos de inveja, porque as multidões seguiam a Jesus, eles estavam procurando alguma forma de desmoralizar a Jesus, descredibilizá-lo diante do público, e ao mesmo tempo procurando algum argumento para poder justificar um pedido de prisão. E Jesus observou que o interesse daqueles que se diziam os líderes, os guardadores dos interesses espirituais do povo, o interesse deles era meramente político. Tudo que eles buscavam ali era poder. Enquanto que o interesse das almas que estavam ali estava sendo negligenciado. Por esta razão é que ele tem que diferenciar um de outro. Ele fala, olha, aquele que não entra pela porta é ladrão. E nós podemos extrair um princípio daí, porque a porta numa casa é o lugar certo de entrar, não é assim? Vez por outra as crianças crescem e querem entrar pela janela, e aí é a hora de receberem a devida correção, não é assim? Então, como na nossa época bem se fazia, a vara funcionava, não é assim? Provérbios diz, né, não retires a vara, né, da correção da criança. E aí a criança aprende que entra-se pela porta de casa. Quem entra pela janela é porque não tem a chave também. E não tendo a chave, parece mais fácil forçar a janela. E este não vem com um bom propósito. Segundo o que Jesus disse, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir.
Só que Jesus estava aplicando a palavra ladrão não àquele que tira o relógio da tua casa, né? Aquele que pega o dinheiro da tua carteira, mas ele estava aplicando a palavra ladrão àqueles que se vestem de terno e gravata, aqueles que se vestem de bata, né? E se apresentam como ensinadores de Bíblia. Mas nem por isso ele estava descredibilizando a religião. Porque ele disse, ao mesmo tempo que existe o falso, também existe o verdadeiro. Existe o ladrão, existe o pastor. E as ovelhas, elas aprendem a diferenciar o ladrão do pastor. De uma forma, pela voz. A voz de Cristo não fala no ouvido, mas fala na consciência. E aqueles que ouvem a voz da consciência, quando escutam o que é certo, concordam com o que é certo e põem em prática. Aqueles que não ouvem a voz da consciência, mesmo escutando o que é certo, fingem que não ouviram. Dão ouvidos moucos. Jesus tinha o interesse de guiar aquele povo ao caminho certo. Guiar aquele povo no caminho da obediência verdadeira aos mandamentos. Os judeus se diziam guardadores dos mandamentos, mas na prática eles pisavam um atrás do outro. Não era assim? O que se via era um povo avarento, que valorizava muito mais o dinheiro do que os interesses espirituais, né? O ter um bom caráter. E isso deveria ser tirado, né? Jesus queria mostrar o que realmente tinha valor. Mas ali estavam aqueles que queriam impedir a sua obra. O mesmo acontece no dia de hoje. Existem muitos que se vestem de terno e gravata. Muitos que abrem a Bíblia. Muitos que falam bem. Que são bastante eloquentes, instruídos, educados, finos, refinados. Contam histórias que agradam o povo. Showmans. Mas não dão o verdadeiro alimento que o povo precisa. Acabam guiando o povo para que ele seja roubado nos seus interesses espirituais. Quando não, na sua própria carteira. E eles vêm para matar a alma. Como o ladrão vem. Por quê? Porque se você não recebe a verdadeira palavra de vida, então a tua alma vai se perder. E eles vêm para destruir a alma. Por quê? Se eu não estiver preparado para a eternidade, a minha alma será destruída. E para que a minha alma não venha a ser destruída, eu preciso receber a sã doutrina, o ensino correto. Tristemente, na esmagadora maioria das corporações religiosas, a sã doutrina não é ensinada. Nós temos uma evidência clara disso quando lemos Apocalipse 14, versículo 12. O anjo aponta para a terra e diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que? Tem duas características. Quais são? Então, eles guardam, vou escrever, os mandamentos e têm a fé de Jesus. São duas características. O primeiro mandamento, em Êxodo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus é uma pessoa só, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há trindade.
E o quarto, lembra-te do dia do sábado, Êxodo 20, versículo 8. Então, o sábado é o dia do Senhor. A sã doutrina está resumida aqui. Quem obedecer esta sã doutrina pisará no céu em breve. Por meio da fé de Jesus, obedecer aos 10 mandamentos. Quem não seguir a sã doutrina, quem se rebelar contra a sã doutrina, não vai entrar. Outra coisa que Jesus nos ensinou por meio destas palavras, e a gente pode entender: igreja não é, nem nunca foi, palanque político. Certo? Então, se Deus, de fato, se foi Deus quem levantou alguém para estar à frente da congregação, Ele não pode enxergar nos membros votos. Certo? Não pode enxergar nos membros votos. Jesus também disse a Pilatos, João 17, né? Disse uma coisa a ele. Não, João 18. João 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele disse bem: agora meu reino não é daqui. Chegará o tempo em que será. Certo? Porque Jesus há de vir e instaurar o seu reino na terra. Mas não era o tempo. Assim como não é hoje. O cristão não deve se envolver tentando eleger um deputado, um vereador, seja lá quem for. O cristão, ele está se preparando para o reino dos céus. E Deus dará o reino da terra a ele, quando Jesus voltar, não antes. E não será tampouco quando o mundo todo se conformar ao movimento ecumênico. Não vai ser aí. Também isso será um engano. Muita gente pensará que o reino de Cristo já começou quando o mundo se tornar religioso. Errado. Segundo as profecias bíblicas, o mundo jamais se tornará todo convertido. Tal fato nunca acontecerá. E quando o mundo todo se unir, pode saber que se uniu para o errado, não para o certo. Voltando a João 10, Jesus disse que o pastor entra pela porta, então ele ensina o que é certo e ele mesmo procede de forma correta. Daí você já tem condições de discernir entre o verdadeiro e o falso. No versículo 3, é dito que o porteiro abre a porta para o pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor, ele as chama pelo nome e as traz para fora. Depois ele vai adiante delas. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso ficou claro no exemplo de Jesus, né? Jesus palmilhou o caminho da obediência e espera que nós sigamos o exemplo. Não pede que façamos algo que ele não tenha feito. E a verdadeira ovelha, aquele que realmente é de Cristo, segue as suas pisadas. E ele ao mesmo tempo disse que ele é a porta das ovelhas. Por quê? Porque o curral, ele é um lugar de segurança. Desde aquela época era. Os lobos caçavam à noite. E se as ovelhas estivessem no campo, a Deus dará, como a gente diria, né? Certamente haveria um abate. Mas
Para que isso não acontecesse, eles construíam aqueles apriscos, né? E as ovelhas eram colocadas ali dentro, de forma que os lobos não tinham como comer as ovelhas. E não apenas os lobos, leões também, né? Afinal de contas, não diz a Bíblia que Davi cuidava das ovelhas e teve que matar o leão? Matou também o urso, né? Então, para proteger contra os animais ferozes, havia o aprisco. Um aprisco era um lugar murado. É interessante porque os animais ferozes, né? Observem os animais mencionados por Davi: leão e urso. Esses mesmos animais aparecem nos livros de Daniel e Apocalipse. Em Daniel capítulo 7, o leão representa o reino de Babilônia, que ensinava tudo errado, né? A crença da Trindade vem de lá, o domingo como dia de adoração também, enfim. Então as verdadeiras ovelhas que estivessem dentro do curral estariam protegidas contra os enganos. E daí a gente consegue entender uma coisa: o muro do aprisco, ele correspondia à lei, né? Porque quem estava dentro é porque obedecia à lei de Deus. Então ele não aceitava o engano. Ele obedecia os mandamentos, certo? Então a ovelha verdadeira está dentro do aprisco quando ela está em obediência aos 10 mandamentos. Depois do leão, Davi mencionou também o urso. E o urso, em Daniel capítulo 7, representa o Império Medo-Persa. A besta de Apocalipse 13, ela tem pés como de urso. Está em Apocalipse 13, versos 2 e 3. E qual foi o problema ocorrido na Medo-Pérsia? Dentre eles, aquele decreto ordenando que a pessoa só podia fazer oração para o rei. Não podia orar para Deus. Lembram disso? Então, e acontece que Daniel teve que ficar firme em obediência a Deus. Ele adorou apenas ao verdadeiro Deus. E ele não substituiu Deus pelo homem. E aí ele permaneceu firme. Venceu o urso. Assim como tinha vencido o leão. Daniel, ele permaneceu firme na corte de Babilônia e também permaneceu firme na corte do Império Medo-Persa. Daniel foi um homem que ficou muito tempo no governo, trabalhando como estadista, ou auxiliar do estadista. E para nós isso vale também hoje, quer dizer, como é que nós vamos ter a evidência de que estamos dentro do aprisco? Esta evidência está aqui. Guardamos nós os 10 mandamentos? Então estamos dentro do aprisco. Se nós andarmos na desobediência, quer dizer que estamos para fora. E aí estamos à mercê do ataque do lobo, do ataque do leão, do ataque do urso. Jesus disse que Ele é a porta. A porta do aprisco é aquela que dá acesso ao lugar seguro. Nós podemos andar em obediência somente pela fé de Jesus. E andar em obediência representa uma segurança. Porque quem não deve, não teme. Não é assim? Quem não deve, não teme. Muitas coisas as pessoas sofrem hoje como consequência da desobediência. Não seria necessário sofrerem se tivessem antes andado no caminho certo. Muita coisa é fruto das escolhas erradas. Mas as escolhas podem ser certas apenas com a ajuda de Jesus. Sem Ele não é possível. Por isso, Ele é a porta. Os que vieram antes dele, ele diz no verso 8, eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Você estava insatisfeito em algum outro lugar? Será que você já frequentou outro ambiente onde se falava da Bíblia, mas aquilo não te preenchia completamente? Faltava algo? Não havia toda a verdade ali? Então você se encaixa aqui. As ovelhas não ouviram os outros. Elas estavam esperando a voz do verdadeiro pastor. Elas queriam escutar a verdade. Meia verdade não as satisfazia. Versículo 9 ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á
e entrará e sairá e achará pastagem. E a pastagem é o que a ovelha come. O alimento espiritual deve ser a verdade. Eu devo me assentar para escutar a verdade, e não o erro, nem a meia-verdade. Por isso, nós não somos encorajados a participar de cultos onde sabemos que existe só uma meia-verdade. O que eu quero dizer com meia-verdade? Abre-se a Bíblia, ensina-se algumas coisas certas, junto com outras que não são. Esta não é a pastagem da ovelha de Cristo. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já provou que é o bom pastor. Versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, aqui é uma lição para todos nós, sabe? A diferença clara entre o mercenário e o pastor. O mercenário, enquanto tem dinheiro na igreja, um dinheiro do qual ele possa usufruir, ele fica. Enquanto tem salário, ele permanece. Mas no momento em que o dinheiro mingua e que não há o salário, o mercenário foge. O mercenário faz negociata com as ovelhas. Não assim o bom pastor. O bom pastor, ele é motivado pelas ovelhas. Não quer dizer que as ovelhas motivam a ele, mas é que o amor que ele tem pelas ovelhas o motiva. E aí, por isso, ele continua. E foi o que Jesus fez por nós. Ele teve amor pelas ovelhas. Por isso, ele não desistiu. E cada um de nós, irmãos, que somos chamados a levar esta mensagem, devemos ter como razão principal para não desistir o amor pelas ovelhas. Talvez se fosse só pelo meu próprio interesse, pode ser que eu não estivesse aqui. Mas aqui estão as ovelhas. Então, se as ovelhas estão, eu devo estar aqui. E todo verdadeiro pastor estará em qualquer lugar onde as suas ovelhas precisarem. Ele não vai medir esforços para ir num lugar que pareça fácil ou que pareça muito difícil, que exija ou não sacrifícios. Esta é uma característica que está em Jesus e deve estar dentro de cada um de nós. Mesmo que talvez eu pense assim, não, eu não sou um pastor. Sabe, meus queridos irmãos, Jesus disse assim, segue-me, não foi? Ele disse, segue-me. E ele pastoreou. Ele conduziu ovelhas. E com certeza você tem pessoas que estão no teu raio de influência. E essas pessoas podem receber algo de você. E é por isso que ele diz, segue-me. Ele não está dizendo para você esperar receber o título de pastor, o pinzinho, né, que algumas igrejas dão. Né, daí a pessoa põe assim na lapela, aqui, eu sou. Meus queridos irmãos, o verdadeiro pastor é, porque na sua essência ele é.
Ele pode estar vestido da roupa mais esfarrapada. Jesus não se vestia bem. Se vestia no traje do operário, mais comum. Mas ele era o verdadeiro pastor. Jesus não tinha o PIN de pastor. Jesus não fez o curso de teologia. Mas ele era o verdadeiro pastor. E os outros eram ladrões. Então você também foi chamado. Não importa, mas eu não isso, eu não aquilo, eu não sou isso. Eu não estou dizendo que todos vocês têm que ter uma congregação para pregar, não é isso. O que eu estou dizendo é que todos nós temos uma responsabilidade diante das ovelhas que estão por aí. No versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Convém a ele agregar muitas ovelhas que estão por aí. Essas ovelhas são pessoas que estão caminhando, querem algo melhor, mas não sabem onde encontrar. Estão esperando a tua abordagem. E quando você chegar, elas vão reconhecer que a verdade chegou. E elas vão aceitar. Quem são elas? Onde elas estão? Deus sabe. Jesus também. Eu não sei. Mas, se, quando Deus disser, ide, nós obedecermos, então nós havemos de encontrar estas ovelhas. Existem outras ovelhas. Não estão aqui hoje. Não são hoje deste aprisco. Mas a Jesus convém conduzi-las. E elas chegarão aqui. Colocarão seus pés aqui. Como elas farão isso? Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas, não diz a Bíblia que para Deus nada é impossível? O que é impossível para os homens é possível para Deus? É interessante, irmãos, porque assim, sabe, o diabo nos faz olhar as circunstâncias, né? Então, bem na hora que você está diante da pessoa, ele faz a pessoa olhar para você e falar: nunca vou ser da tua igreja. Qual é o objetivo dele? Tentar te desanimar. Tentar fazer com que você acredite nisso mesmo, né? Falar: não, realmente, acho que ela nunca vai ser mesmo da minha igreja, deixa eu virar as costas e buscar a próxima. Né? Só que, para Deus, nada é impossível. Então a resposta de fé é: duvido, ó dó. Né? Você pode falar da boca para fora, mas a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. A pessoa que fala, nem ela mesma se autoconhece. Não é assim? Então fala da boca para fora. Quando no fundo, se ela tivesse, quem sabe, na presença dos olhos de fogo de Jesus, ela não abriria sua boca para falar aquilo ali. Porque ela sabe que aquilo não é a verdade. Então, sabe, irmãos, nós precisamos ter uma terceira visão. Eu não estou me referindo a essas plaquinhas que a gente vê nos postes, né? Inclusive que são proibidos isso aí. Não pode você falar: não, vou colocar uma propaganda minha num poste ali e tal. Se você não tiver autorização da prefeitura, pelo menos aqui na nossa cidade, não é permitido. Mas já começa a ver que aquilo é tudo errado, né? Porque as pessoas não estão nem aí. Eles colocam lá propagandinha, terceira visão em tudo que é lugar. Ora, não pode ser uma coisa boa se começa fazendo a propaganda transgredindo a lei. Faz sentido? Aquilo lá tem a ver com o outro lado, sabe? O lado de baixo. A pessoa vai lá, consulta o médium que fala com o demônio e tal. Não é isso que nós estamos buscando. Infelizmente também, eu tenho visto tanta coisa, irmãos. Como o diabo tem usado assim as pessoas enganadas, né?
para transmitir aquele símbolo da pirâmide com um olho só também, que é a mesma ideia da terceira visão, né? Se você pensar, é aqui, um olho aqui em cima. Outro dia eu estava vendo uma coisinha de criança, acho que deram lá escova de dente, sei lá o que era aquilo. Aí botaram um bonequinho que ele era só mais arredondadinho assim, mas com um olhinho só aqui. Eu falei, olha só, sem vergonha desse diabo. Peguei aquele negócio, já dei um fim lá em casa. Aí, irmão, você vai, tem desenhinho, tudo. Quanta coisa agora aparece com um bonequinho com um olho só. Estão vendo isso? Sabe por quê? É a mesma ideia que é transmitida na maçonaria, o olho que tudo vê e tal. Meus irmãos, vocês que são pais, vocês têm que virar leões dentro de casa, né? Pega aqueles games assim, ó, cria coragem, joga na parede e estoura aquilo ali, para ninguém mais poder ver, né? Para que a gente possa ainda salvar a próxima geração, porque essa geração aqui está ficando bastante corrompida já. Sabe, irmãos, nós temos que ter firmeza para enfrentar essas coisas aí. E para dizer que isso aí está tudo errado. Para dizer que isso aí é do diabo mesmo. Não tem nada de Deus aí. Pior que isso aqui, ó, que eu estava vendo de criança, ele falava não sei o que do bem. Não sei se é soldadinhos do bem, sei lá o que é. Nem me interessou gravar isso aí. Que é do diabo, eu quero jogar no lixo. Mesma coisa que isso aí, ó. Não tô nem aí para essa pirâmide, olho, não sei o que essa turma toda faz aí, ó. Infelizmente, uma quantidade de pessoas sinceramente enganada, buscando enxergar quando na verdade é cega. Nós temos que ter a verdadeira visão. A verdadeira visão é a visão espiritual. Quando a pessoa diz para você, nunca vou ser da tua igreja, você olha com os olhos da fé e fala assim, vai sim. Vai sim, espera só. Né? Por quê? Porque Jesus disse que ele tem outras ovelhas. As outras ovelhas não estão dentro do aprisco, mas elas podem vir a estar. E nós não sabemos quais são estas ovelhas. E quem sabe justamente esta pessoa que hoje bate o pé junto e nega, vai ser a pessoa que amanhã vai estar ali. Então, irmãos, esta é a verdadeira terceira visão. É a visão da fé. Não isso aqui. Isso aqui é uma distorção completa, que começa lá na antiguidade, na época de Nimrod, e vem agora para a nota do dólar e para tudo que, desculpe o termo, é porcaria e lixo moral, né, que vem sendo espalhado. Cantora, quanta cantora vem com isso aqui, ó. Um dia eu estava no YouTube lá, aparecemos, nem lembro qual que era a cantora, Lady Gaga, sei lá o que era. Aí a pessoa vem que nem uma egípcia, assim, pintada. Eu falei, pô, gente, temos que abrir os olhos para ver onde está Deus e onde está o diabo. É hora de peitar. Tem que peitar, ó. Arranca fora isso aí. Esses dias eu vi um exemplo. Uma cidade, não vou mencionar qual, mas admirável. O líder da cidade disse assim, ó, não temos dinheiro. E não tendo dinheiro, nós vamos ter que fazer um ajuste nas contas. Muita gente ficou insatisfeita. Pois ele disse, não, eu resolvi peitar isso. E peitou e fez. E depois que peitou, ele falou, agora estou pagando. Interessante. Sabe, esse tipo de atitude deveria corresponder às nossas atitudes no lar, às nossas atitudes no nosso ambiente de trabalho, às nossas atitudes junto com os nossos amigos e assim por diante. Chega de ser Maria vai com as outras, sabe? Chega de ser escravo da opinião pública, que isso é vergonhoso. E quem se torna escravo da opinião dos outros, acaba perdendo a bênção.
Nós não podemos ser escravos da opinião de seu ninguém. Na verdade, nós devemos conhecer qual é a orientação que Deus nos dá e segui-la. Independente de 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 5, 10, 50 milhões de pessoas não concordarem conosco. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer o seguinte, em outras palavras, a maioria está errada. O povo não tem razão. A voz do povo não é a voz de Deus. Escrevam isso na mente de vocês. Nós temos um pastor a seguir. E esse pastor remou contra a correnteza da opinião pública. E por isso ele foi crucificado. Mas ele não desanimou. Embora tudo fosse contra. E não desistiu. Porque ele viu você. Você e a mim. E ele achou que valia a pena. E você, quando olha as pessoas que estão no teu raio de influência, será que você pensa que elas valem a pena? Fica aqui o apelo para nós, irmãos. No versículo 17, encerrando, Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. E esse poder foi concedido a nós também. Porque aquele que perder sua vida por amor de Jesus, achá-la. Não é o que ele diz? Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Então, irmãos, sigamos firmes às pegadas daquele que morreu por nós. Porque eu tenho certeza que outras ovelhas se unirão. Todo o demais pode ser tirado de nós. Mas a alegria de ver ovelhas dentro do aprisco, essa ninguém vai tirar. Amém? Amém. Quem gostaria de dizer: Senhor, quero ser um cooperador teu. Quero seguir os passos do Senhor Jesus. Quero ajudar para que outras ovelhas entrem neste aprisco. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer o exemplo e o sacrifício de Teu Filho amado, Cristo Jesus, do qual nem de longe somos dignos. Mas pedimos a Deus que o Senhor venha a colocar dentro de cada um de nós a motivação para seguir de perto as pegadas do Mestre. O Mestre, Senhor Jesus Cristo, e cooperando com Ele e contigo, possamos fazer com que outras ovelhas entrem no verdadeiro aprisco. Dá-nos olhos espirituais para enxergarmos o que fazer, como proceder para ganhar estas ovelhas. Abençoa a Tua igreja nesta obra, aquela que aqui se encontra e aquela virtual que nos assiste em qualquer lugar da terra. Amém. E abençoa os esforços daqueles que têm se dedicado para ganharem almas. Amém. Pedimos a Deus estas bênçãos e um bom restante de sábado, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Quero estender o convite a você. Nossas transmissões são realizadas às terças-feiras, 8 horas da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, o culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/IBC
TV Advertência Final. E também tem informações pelo site advertenciafinal.com.br. Quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão, mas não sem antes te convidar, caso você tenha interesse de se preparar para dar o passo do batismo, você que tem visto que aqui se prega a verdade, você entrar em contato conosco. Tome nota do nosso e-mail. Eu sei que tem muita gente que não está mais usando o e-mail, né? Estou sabendo ultimamente, mas enfim, é o canal que nós disponibilizamos ainda. E é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vou invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e que Ele possa te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus e até a próxima.